Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Dá bom dia, Raquel. Bom dia! Nós vamos
começar aqui mais uma escola bíblica dominical. Hoje eu tenho companhia. Vamos orar e falar com Deus, amém? Fechando os olhinhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Te agradecemos por sua presença em nossas vidas, Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, através dos louvores, da tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Raquel? Ó, vamos ver, esse aqui a Raquel vai. Celebra e contribuir ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Celebra e contribuir ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Ele é forte e poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Celebra e ao Senhor, Ele é o Rei da terra. Não há outro como nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Ele é forte e poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Ele é forte e poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Ê, Raquelzinha, mandou bem, hein? Pai, me dá ela. Amém. Amém. Nesse friozinho aí, a Raquel dá uma ajuda aí, né? Pra dar uma esquentada. Amém? Vamos lá, Henrique? Vamos de Marcos Nascimento? Eu conheço muita gente triste, diz que é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. Eu cantava sempre uma beleza, Jesus mandou embora a tristeza. E o sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Todo dia, alegria. Tô cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, todo dia. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Vem, Raquelzinha. O crente vive mesmo estando em tribulação. Não fica
fica triste, vem a luta e passa, tem vitória então. O que não tem Jesus pode chorar, quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo é que eu estou cantando e não posso parar. Todo dia alegria, estou cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Amém? Agora eu vou cantar. Pode cantar mais um, Rick? Eis-me aqui de tantas fraquezas, diante da sua grandeza. Espero coração sem corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tanta fraqueza, diante da tua grandeza. Meu coração sem corpo esconde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Amém. Bom domingo a todos.
Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos abordar alguns temas do capítulo 6 de Gênesis. É um livro que as mulheres, a sala da Escola Dominical das Mulheres, estamos estudando. Amém? Então nós vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que venha nos ensinar, ó Deus, a tua palavra, que nós venhamos gravar, ó Deus, em nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio. Muito obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ele faz parte do Pentateuco, 5 primeiros, né? Gênesis, desde o Levítico, Número e Deuteronômio. Foi Moisés quem escreveu. A Bíblia fala que Deus inspirou, né, homens para escrever a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não é parte da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela toda, por completo. Amém? Então vamos começar a nossa leitura. Vamos começar a primeira leitura, Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 3. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 125 anos. Então, Deus, na sua soberania, né? Deus decide diminuir a expectativa de vida do homem, né? A gente vê no capítulo 5 alguns relatos de idade, de quanto tempo viveram alguns homens, né, da descendência de Sete. Matusalém viveu 969 anos, muito tempo, né? Mas conforme a humanidade crescia, o pecado também crescia, então Deus diminui a expectativa do homem, né? 120 anos para nós já é muito tempo, né? Mas você imagina, comparado a 900 anos, não é nada. Mas por causa da maldade, né? Então Deus diminui a expectativa do homem por conta disso, por conta da desobediência do homem. Imagina só Hitler vivendo 900 anos, 600, misericórdia, né? Então, graças a Deus que o Senhor diminuiu a expectativa do homem de vida, né? E pela sua soberania, né? E graças a Deus por isso. Agora vamos lá no versículo 5, um pouco. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, eram só más, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde que do homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Matilde, Deus se arrepende? Como assim, né? A Bíblia, a própria Bíblia, em Números, fala, em Números 23, 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Como assim Deus se arrepende, né? Como assim?
Então, o Moisés, como eu já havia falado, que escreveu a Bíblia, ele escreveu por inspiração divina. Mas a gente, os autores, eles usam algumas figuras de linguagem. E uma dessas figuras de linguagem é antropopatismo. O que é isso? É uma atribuição de características humanas para divino. Né? Algo parecido nosso para descrever algo parecido com o Senhor. Como assim, Matilde? O Criador, ele conhece a sua criatura por completo. Deus nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, até. Mas nós, como criaturas, não conhecemos Deus na sua totalidade, como ele é por completo. Nós temos, né, o que a Bíblia descreve de Deus, mas nós não conseguimos, pelas nossas limitações, por causa do nosso pecado, conhecer a Deus, né? Então, o que Moisés está falando, né, é o sentimento mais próximo àquilo, né? Mais próximo a isso. Quando a Bíblia descreve o arrependimento, tem o arrependimento humano, que, vamos dar um exemplo claro, quando a gente se arrepende, nós falamos assim, se eu soubesse que ia dar errado, eu não teria feito, né? Porque nós somos limitados, nós não conhecemos o futuro, né? Mas Deus, ele conhece o presente, o passado e o futuro. Então, é um arrependimento diferente das nossas características. Quando o autor da Bíblia descreve, e ele usa a palavra que descreve o arrependimento, não é o mesmo arrependimento humano, né? É outra palavra. O arrependimento humano, ele seria, o seu significado é de mudança de pensamento, né? Quando a sua palavra usada para o Senhor, o seu significado é de dor, tristeza, pesar. Então, Moisés não estava falando que Deus se arrependeu, que Deus mudou de pensamento. Não. Moisés estava falando que Deus se entristeceu com o homem, né? Ele ficou triste, ele sentiu uma grande dor, um pesar por aquilo, né? Por o homem estar tão corrompido, por o homem estar tão mal, seus pensamentos eram só maus, né? O homem queria viver totalmente sem Deus, né? Então, aquilo pesava, aquilo trazia tristeza ao Senhor. Então, tem uma tradução de uma Bíblia, se eu não me engano, a King James, ela já traduz como entristeceu, que Deus entristeceu-se, né? Sentiu uma dor, um pesar pela opção do homem, né? Pelo homem ter esse pensamento mau, né? Então Deus não se arrepende. Deus se entristeceu com o homem, né? E a Bíblia, ela afirma que Deus não muda. Não tem variação de mudança em Deus, lá em Tiago 1,17. Então, Deus permanece o mesmo. Deus, ele não muda. Deus não se arrepende, Deus se entristece. Esse é um entristecer, é um pesar, uma dor. Então o Senhor sentiu-se um pesar, isso lhe pesou o seu coração, causou-lhe tristeza, né? Pelo homem ter um coração mau, né? O seu pensamento do seu coração era mau. Isso lhe causou tristeza. E vem o dilúvio. E o dilúvio, ela é consequência, né,
disso, ela é consequência do pecado. Deus, de modo nenhum, a gente pode pensar que Deus foi ruim com o dilúvio. Não. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então, o dilúvio é consequência do pecado. Deus não fez isso com alegria, vou destruir. Não, pelo contrário. A Bíblia fala que ele sentiu um grande pesar, isso pesou o coração do Senhor, né? Entristeceu o Senhor, mas por consequência do homem, né? É consequência, o dilúvio foi consequência da ação do homem, da opção do homem, né? E no versículo 8, e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu achei esse versículo fantástico. Graça, favor imerecido. Deus, na sua soberania, escolheu Noé. Por que ele escolheu Noé? O versículo fala, versículo 9, esta é a geração de Noé. Noé era um varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Olha que fantástico, né? Diante de uma geração, de um povo tão corrompido, tão mau, havia um homem que andava com Deus, né? Que fantástico. Amados, que em nome de Jesus nós possamos ser, né, achados assim, né? Podemos ser citados diante de uma geração tão corrupta, tão mal, que é também a nossa geração. Nós possamos achar homens, mulheres, jovens e adolescentes que andam com Deus, que são justos e são retos, porque achou graça diante do Senhor, porque o Senhor nos concedeu a sua graça, um favor imerecido, né? Através do Senhor Jesus. Porque é assim que nós somos diante de Deus. Retos, justos, através do favor imerecido que nós recebemos lá na cruz do Calvário, né? Então, eu achei esse versículo lindo, lindo mesmo, que nós possamos, em nome de Jesus, né, ser citados assim. Homens e mulheres que eram justos e retos em sua geração, que andavam com Deus. E Deus usou grandemente a vida de Noé. Desculpa. Grandemente. Vamos ler lá do capítulo 11, do versículo 11. Ora, a terra já estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste, dividirá em compartimentos, revestirá de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros de altura. Deus fala com Noé os planos dele, que ele vai destruir, né? Que vai vir um dilúvio, e pede para Noé fazer uma arca. Não é um navio, né? É uma arca. E é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque olha, Deus criou o homem perfeito, num lugar perfeito. O homem caiu. Deus promete Jesus lá em Gênesis 3,15, descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Vem
o juízo de Deus sobre o povo, sobre a humanidade, sobre a terra, que é o dilúvio. Deus escolhe pela sua soberania Noé, porque pelo jeito ali não tinha mais ninguém, né? Então, a Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro diante do Senhor, porque o Senhor achou graça, né? O Senhor concedeu graça a Noé. E Deus revela os seus planos para Noé. Olha, eu vou fazer isso. No capítulo 2, fala que não chovia. Havia uma neblina que molhava a terra. Eu fico me imaginando Deus falando isso para Noé e ele ouvindo aquilo e sendo algo tão diferente para a realidade que eles viviam, né? Noé se perguntando, tá, vai vir uma chuva, um dilúvio, vou ter que construir uma arca, né? Com toda essa metragem, porque Deus é bem específico no tamanho, na largura, nos compartimentos. E Noé, pela fé, amados, ele crê e obedece. As pessoas ao ver Noé fazendo a arca, podia parecer muito louco, muito doido. Como assim chuva? Como assim uma arca? Como assim compartimentos? Parece uma coisa muito fora da realidade que eles viviam. Mas Noé creu. Noé, pela fé, ele obedeceu ao Senhor de um modo tão exato, porque Deus foi muito específico a Noé. Olha, é assim, é desse jeito que eu quero que você faça. E se a gente olhar para os nossos dias, amados, Deus, ele é muito específico naquilo que ele quer que nós façamos. Ele deixou a Bíblia como um manual para nós. A palavra de Deus é muito específico, pode parecer louco, pode parecer antiquado, né? Ai, esse pensamento é tão velho, né? Esse modo de viver é tão velho, né? Não é legal, não é atual. Não interessa. É aquilo que Deus falou que é para nós fazermos. Nós temos que fazer. Pode parecer antiquado, pode parecer velho, pode parecer surreal, né? Como pode, né? Bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Como assim? Para você viver, você precisa morrer. Parece loucura, né? Como a própria palavra de Deus fala. Mas nós, pela fé, precisamos crer na palavra de Deus e obedecer. Porque assim foi com Noé. Pode parecer uma coisa meia maluca, não é? Chuva, como assim? Mas Deus falou, nós faremos. Deus falou, Noé fez. Deus concedeu a Noé o plano. Deus confiou a ele, né? Como Deus confia à igreja, né? A proclamação do evangelho. Deus confiou a Noé. Deus deu ordens a Noé. Faça. E Noé fez. Deus fala que os animais vão vir até Noé. Uma coisa bem interessante é que Deus não escolheu só Noé. Ele escolheu a família de Noé, né? Eu acredito que a Bíblia cita
Noé como um sacerdote do seu lar, né? Como representante do seu lar. E Deus dá uma ordem. Fala, olha, eu estabeleci no versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Deus novamente trabalha e continua trabalhando com a família, né? Deus escolhe Noé e sua família, né? É lindo ver isso, o trabalhar do Senhor, né? Com a família. Você não vai sozinho, é com a sua família. E eu acho lindo. E ele fala, olha, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, cada espécie de animal grande, cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Eles vão vir a você. Eu os enviarei a você. Mas Noé, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimentos. Eu vou destruir a terra, Noé. Mas você vai fazer uma arca. Eu vou enviar e vai entrar você e a sua família, seus filhos, as esposas deles. Noé, vão vir até você animais. Armazene todo tipo de alimento. Amados, Deus enviou Jesus. Deus fez aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nada do que eu faça eu posso merecer salvação. Nada. A salvação vem por meio da fé em Cristo. Nada do que eu faça é Ele. Mas eu preciso crer. Noé, eu vou destruir a terra. Construa a arca. Os animais virão até você. Armazene alimentos. Jesus veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Favor imerecido, algo que eu não mereço, mas eu preciso crer. Para todo aquele que nele crer. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso obedecer à palavra de Deus. Né? Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Deus vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Né? Noé não podia, né, decidir quanto ao dilúvio. Deus decidiu. Mas Deus decidiu contar-lhe a ele os planos dele e dar uma ordem a Noé. Noé decidiu obedecer, crer pela fé em Deus e obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor, amados. Nós precisamos crer, né? E no versículo 22 fala: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. E Noé foi salvo daquele dilúvio. E nós, amados, que em nome de Jesus nós possamos fazer tudo exatamente como Deus nos ordena hoje, através da sua palavra, que nós possamos crer em Jesus, obedecer a tua palavra, né? Como naquele tempo houve juízo, haverá juízo, né? O juízo de Deus está
por vir. A gente não sabe, a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, só o Senhor sabe. Mas nós precisamos em todos os dias estar prontos, porque Jesus pode voltar hoje, né? O dilúvio pode começar amanhã e a gente tem que estar pronto agora, né? O juízo de Deus sobre a terra pode estar vindo e eu e você temos que estar prontos, fazer igual Noé fez, tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra tenha trazido entendimento a você, né? Que nós possamos em nome de Jesus obedecer a palavra do Senhor, fazer conforme Deus tem nos ordenado. Como Noé, que nós possamos ser achados homens, mulheres, jovens e adolescentes, crianças, como justos e retos em sua geração, que andavam com Deus. Em nome de Jesus, amado, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, com seu Santo Espírito, ó Deus, possa nos ajudar todos os dias, Senhor, a obedecer a tua palavra, fazer tudo conforme o Senhor nos ordena. Que em nome de Jesus, seu Espírito Santo possa nos fazer lembrar acerca da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.